Bom dia, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Rafa. Vou falar um pouquinho de São Paulo com vocês, depois de quase um ano sem postar nada no canal. Hoje eu volto pelo mesmo motivo que me levou a parar de gravar os vídeos, que é a decepção com o clube, que é a decepção com o time. O ano passado eu percebi que não ia ter nada novo para discutir, para debater, depois de alguns desastres e algumas decepções. E hoje essas decepções me levaram a vir gravar esse vídeo. Sim, estamos vivendo a nossa pior crise, a pior crise da história. Estamos, sim, desmoronando como um castelo de areia na praia. E como disse ontem o comentarista na Comebol TV, né? Hoje o São Paulo é um gigante irrelevante. Uma observação perfeita de um clube que ficou muito para trás. Estamos de olho num dos piores presidentes da história do São Paulo Futebol Clube. E eu não vou falar isso só pelos resultados esportivos, porque você não pode analisar um presidente só pelos resultados esportivos. Então, um presidente é responsável por sucesso no marketing, no financeiro, na infraestrutura, no patrimônio, na zeladoria do clube e no futebol. Então, ele é responsável por aumentar e melhorar o patrimônio, de melhorar a infraestrutura, cuidar de tudo que existe ali, dos parceiros, do marketing, entre uma série de outras áreas no clube que existem. Compras, vendas, e aí não só compra de jogador, compra de produtos, de materiais, entre outros, tá? Venda de ingresso, entre outros tantos. Então, o Leco é um dos piores por ter falhado em todas essas áreas. Hoje não há uma área onde a gente possa dizer que o Leco foi razoavelmente bem. Nenhuma. Ao menos ele tentou fazer algo que nenhum outro presidente tinha feito nos últimos anos. Todo mundo o criticou quando ele meteu o bedelho no futebol e demitiu o Rogério Ceni. Ele pegou o futebol como uma entidade e deu na mão do maior ídolo da história do clube, um dos maiores ídolos da história do clube, que era o Raí. Ele pegou o futebol por 3 anos, esse último mandato praticamente inteiro, e deu na mão do Raí. Quando ele fez essa ação, muita gente aplaudiu, obviamente. O São Paulo vinha de Vinícius Pinotti, Adalberto Batista, o próprio Gustavo Oliveira. Só que no primeiro ano já pareceu que o caminho não era bom. Contratações estapafúrdias, dinheiro mal gasto, treinador escolhido muito mal. Já dava pinta de dar bosta. Só que todo mundo, puta, meu, primeiro ano. Ele veio com desculpa, o discurso de putz, meu primeiro ano, peguei coisa aqui que não era minha, vamos programar o segundo. O segundo foi uma lástima. Em todos os sentidos do futebol. Todos. E aí eu não tô falando de análise de desempenho corintiano, coordenador palmeirense, isso é irrelevante. O cara é profissional e ele tem que responder por meta. Ou você acha que todo mundo que trabalha no futebol do Palmeiras hoje é palmeirense? Não é. Você acha que todo mundo que trabalha no futebol do Flamengo é flamenguista hoje? Também não deve ser. Você acha que o Jesus era flamenguista? Não era. O São Paulo foi campeão do mundo com jogadores que não eram são paulinos. Vários. Isso não é um problema e nem é solução. Ponto. A gente precisa de profissionais dedicados e comprometidos independente da camisa. Isso o futebol precisa. Salvo exceções. Como o Rogério Ceni, como talvez o Piquet, que não vai jogar no Real Madrid, talvez como o Sérgio Ramos, que não vai jogar no Barcelona, entre outros. Mas são raras exceções. O mundo do futebol precisa de mais pessoas como o Danilo, que jogou no São Paulo, no Corinthians com respeito e profissionalismo, entre outros. Então o São Paulo vem de uma gestão do futebol ainda pior que a gestão do presidente. O Raí, nos meus 32 anos de vida, foi o pior diretor de futebol que eu vi passar. Em todos os sentidos. Pela incoerência, pelas escolhas,
e pelos resultados. Eu não vou listar todos aqui, que todo mundo já sabe. Contratar jogador velho caro, trocar jogador importante por outro, vender jogador que foi bem no ano anterior sem motivo nenhum, descartar como se fosse lixo, fazer um elenco desbalanceado, troca de treinador sem explicação, treinador escolhido sem motivo. Então o São Paulo hoje viu uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. Ou pior, uma tragédia que vem acontecendo ao longo dos anos. Como mudar? O que mudar? O São Paulo hoje tem dois candidatos difíceis de serem analisados. O Natel não tem perfil. Não é o que o São Paulo precisa. O Casares também não é. Eu vou contar um segredo pra vocês aqui, que o Casares não é o que o São Paulo precisa. Você fala, puta, meu, mas o discurso tá foda. Não, não é. Não é o que o São Paulo precisa. O Casares é populista, assim como era o Leco, assim como no final do mandato o Juvenal foi. O Júlio Casares pegou o São Paulo multicampeão e não conseguiu nada demais no marketing. Lembrando que o São Paulo tentou 30 milhões de patrocínio na camisa e não conseguiu. O Júlio Casares foi responsável para colocar a Record para brigar com a Globo na TV e não conseguiu. E aí, ouvindo algumas histórias de alguns conselheiros, a gente percebe que o São Paulo está muito para trás. No sentido de burocracia, de aprovações, de dinamismo, entre um monte de outras coisas. Como fatiar esse bolo? Primeiro, colocando alguém sério lá. Colocando alguém sério em cada uma das áreas. Trabalhar com objetivo. Trabalhar com resultado-chave. Trabalhar com as iniciativas. Em cada área. Vão fazer isso? Claro que não. Não vão. Isso não quer dizer que o São Paulo não possa ser campeão. Acho que pode. Olha a bagunça que é o Corinthians quando foi campeão ano passado. O Flamengo tem briga política até hoje, apesar de ter melhorado um pouco a administração. Mas ainda tem muita confusão e foi campeão no passado. O Cruzeiro caiu, mas antes disso foi bicampeão da Copa do Brasil. Também conseguiu ser campeão. Então dá para desvincular sim a gestão do futebol com a gestão do clube. Sobre gestão do clube, o Júlio Casares seria o ideal? Não. Vai fazer o que precisa ser feito? Não. Pode fazer uma gestão regular e ser campeão? Pode. Diretor de futebol, eu não sei quem vai se manter. O Muricy possivelmente não vai aceitar, ele não quer, por causa da saúde dele. Quem? Não faço a menor ideia. O que eu sei é que em dezembro já era para ter se tomado uma atitude, ou demitido o Raí, ou ele pedir demissão. Depois do Binacional, alguém deveria ter feito algo, ninguém fez. Depois do Mirassol, alguém deveria ter feito algo, não fez. E hoje, alguém era para ter feito algo e ninguém fez. Estamos aí há quase 3 meses da eliminação para o Mirassol e ninguém foi demitido por causa daquele resultado. Então, volto com esse vídeo para dizer que esperança real eu não tenho. Não tenho. A gente está muito passo atrás do mundo. A gente está a quilômetros de distância dos principais clubes do mundo. Então, alguns quilômetros de distância dos clubes brasileiros, os que hoje estão sendo melhores geridos. E aí eu ponho nessa fila o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo. Mesmo o Grêmio, nesse momento, um pouco mais embaixo. Mas a gestão do presidente do Grêmio é razoavelmente boa. O time gasta pouco, arrecada bastante, tem um treinador super competente campeão. Agora, para fechar nesse último minuto, o que fazer? Bom, eu vou ignorar um pouquinho da visão clube, que é muita coisa para fazer, tá? E vou tentar ser um pouquinho visão pequeno, curto, médio prazo aqui, pensando no final dessa temporada e início da próxima. O Leco não vai sair, então não vou discutir isso. Eu no lugar do Raí hoje, tá? Então eu chamaria o Daniel Alves para conversar. Daniel, obrigado por tudo. Só que é o seguinte, cara, o clube é nosso. Você é jogador, importante, líder do grupo. Você vai ficar independente de qualquer treinador. E a gente não vai ficar com o Diniz. Certo?
Então, contamos com você no próximo obstáculo, no próximo planejamento, e é isso. Quem que eu traria? Hoje, pensando a curto, médio prazo, já que o Mano Menezes está no Bahia, e pensando numa possibilidade de pegar um G6, G4 e Copa do Brasil e Sul-Americana, eu traria o Felipão. Traria o Felipão. Em paralelo, tentaria vender o máximo de garotos possíveis da base para equalizar as dívidas. E traria alguns reforços pontuais. Já que perdemos, todo mundo vai me xingar, mas perdemos o Thiago Neves, que seria para mim muito importante, eu buscaria um meia, um pouco mais criativo, para jogar ali. E traria, possivelmente, pensando por um final desse ano, ano que vem, o Dedé do Cruzeiro e o Dodô do Cruzeiro, o lateral esquerdo, para brigar com o Reinaldo. Então, o Rafael, teria o Felipão no banco. O time hoje não tem só essas deficiências, o time hoje precisa de um lateral esquerdo, precisa de talvez, na minha opinião, um zagueiro mais experiente e melhor, porque eu não confio no Arboleda. Precisa de um volante, um primeiro volante bom, melhor que o Luan. Precisamos de um meio, precisamos de um centroavante. Dá para trazer esses 5 para jogar? Não dá, não tem dinheiro. Eu começaria pela zaga e pelo meio. Então eu traria Dedé, Dodô e o meia, que aí precisa ser analisado com calma, porque talvez com o dinheiro vindo de algumas vendas dê para investir em alguém importante como Juliano, por exemplo, ou até mesmo sonhando super alto um Oscar da vida. E na frente eu ia alternando, mesmo que o Pablo não seja do meu gosto, eu ia alternando entre Pablo, Gonzalo, Brenner, etc, até ter mais dinheiro para trazer um 9 de verdade. E claro, traria para compor o elenco o Ricardo Oliveira para entrar em alguns momentos do jogo onde a gente precisa de um matador. Então, para mim seria um pouco isso. Ficou longo, eu agradeço em quem lê, para quem assistir. Não importa em quantas pessoas chegarem nesse vídeo, é só um desabafo aí, depois de mais um dia decepcionante. Um grande abraço e tamo junto.